Olá, alunos do terceiro ano. Hoje, então, faremos a correção da semana 4. Nesse sentido, gostaria também de agradecer vocês que assistiram todos os vídeos e foram complementando aí suas ideias e corrigindo suas questões. Nosso assunto foi compreensão e produção de textos. Vocês vão seguir na página 11. Questão número 1, o texto nós já fizemos a leitura, então nós vamos aqui na questão. O objetivo do texto, concurso público, atrai brasileiros em busca de bons salários e estabilidade é. Então, nós chegamos à conclusão que o objetivo é informar a população sobre a busca cada vez maior dos brasileiros por concursos públicos. Essa questão foi uma questão que está aí no site IFMG, que disponibilizou a correção, pois foi aí uma ideia construída para o vestibular de 2016. Então, temos lá, esse texto é uma notícia e, como tal, tem caráter meramente informativo. Informa-se, no caso, que os brasileiros estão estudando cada vez mais para concursos públicos. Nós podemos observar, a partir de 2 trechos aqui, essa ideia. Então, temos lá, estabilidade e bom salário são o que mais atrai os brasileiros para essas vagas. E a segunda ideia, nas salas de aula dos cursos preparatórios, é fácil encontrar quem largou tudo pelo mesmo sonho. Para passar em um concurso, muitos estudam mais de 12 horas por dia. Passamos para a questão número 2, leia a charge a seguir. E aí, rapazinho, o que vai ser quando crescer? Funcionário público, vovô. Entendo, mas em qual área pretende atuar? Isso vai depender do concurso que eu passar. O texto acima é uma charge, ou seja, é um gênero textual no qual se exibe um desenho humorístico que pode conter linguagem verbal, cujo objetivo é apresentar uma crítica sobre um fato atual. Considerando os elementos apresentados nessa charge e os fatos explorados por ela, qual crítica social é feita? Nós chegamos à conclusão que a letra D repreende-se a busca da população brasileira pela aprovação em concursos públicos. E temos também aqui a justificativa pelo mesmo site, IFMG, e vamos na leitura. Na tirinha, o garoto responde ao senhor que gostaria de ser funcionário público, mas como funcionário público não pode ser considerado uma profissão, já que dentro do funcionalismo público encontram-se médicos, dentistas, professores pedagogos, advogados, etc., o senhor pergunta-lhe em qual área deseja atuar. O menino, então, ao responder que vai depender do concurso que eu passar, mostra que não importa o cargo que vai ocupar, desde que seja do funcionalismo público. Portanto, o autor da charge critica essa busca por cargos públicos, visto que os concurseiros não se importam nem mesmo com os cargos que ocupam. Seguindo aí, próxima questão, leia o texto para responder as questões que seguem. No caso, nós temos uma única questão aqui, que é referente ao texto Labirinto dos Manuais. Nós já fizemos a leitura, vamos na questão do enunciado aqui. Pelos comentários feitos pelo narrador, no caso, pode-se concluir corretamente que... Pode-se concluir que os manuais, cujas diversas instruções os usuários não conseguem compreender e pôr em prática, que são improdutivos. Então, essa é a opção que você vai marcar e você pode justificar a partir de trechos. No caso, eu destaquei aqui, virou um labirinto de instruções, manual só confunde, talvez alguém dê aulas para entender manuais ou... O jeito seria aprender só aquilo que tem realmente necessidade e não usar todas as funções. É o que a maioria das pessoas acaba fazendo. Então, anote essas justificativas, é pertinente aí para o seu aprendizado. Agora, vou dar uma dica de um site para você aí buscar temas de redação e, nesse caso, também vou propor que você faça aí uma atividade complementar. O site é o Opera 10. Aqui, no caso, você vai encontrar vários temas, olha para vocês verem, né? Nós temos temas que são atuais, postados em julho de 2020. E eu gostei de um aqui, que nós vamos fazer a leitura, ou parte da leitura proposta. É um tema de redação que vai falar sobre o futuro das cidades.
questão que pode envolver o Enem, a FUVEST, a VUNESP, a Unicamp, concursos, né, vestibulares. Então, nós temos aqui uma ilustração e depois nós temos algumas palavras-chave, que no caso seriam temáticas que podem ser desenvolvidas a partir dessa ideia. Então, nós temos futuro das cidades, direito à cidade, humanização das cidades, sedentarismo, urbanização, plano diretor, mobilidade urbana, ecologia. Então, nós temos um trecho aqui que esclarece um pouco dessa ideia. Logo seremos 10 bilhões de seres humanos e a ampla maioria deles viverá em cidades. Mas o que o futuro nos reserva neste ambiente? Como resolver os problemas que já enxergamos hoje e o que nos esperam no futuro? Como será o nosso futuro e como será o futuro das cidades? Nesse caso, nós temos um podcast, você pode acessar, vou deixar o link para vocês aqui embaixo, logo embaixo do vídeo, e você pode acessar e fazer a leitura, assistir os vídeos, ouvir o podcast. Olha, tem texto de apoio para a situação A e B, que são as situações propostas pela questão aí, pela ideia do site Opera 10. No caso, você vai fazer a seguinte redação, olha. Nós temos opções aqui, você vai fazer da dissertação do Enem. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema dificuldades a serem superadas para um futuro mais humano e democrático para as cidades brasileiras, apresentando propostas de intervenção que respeitem os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então você vai se perguntar, né, por que nós estamos debatendo sobre esse assunto. Você vai colocar uma tese a partir dessa resposta e vai desenvolver seu texto com argumentos. É necessário fazer um planejamento, é necessário que você coloque as intervenções previamente. Aqui tem algumas orientações que vêm aí no Enem. No caso, você vai fazer até 30 linhas, mas vamos pensar aí que um texto não pode ficar aí com menos de 7 linhas. No caso, ele é considerado, se fizer 8, mas você vai fazer o quê? 25 linhas, 30 linhas aproximadamente para um texto ficar, né, com começo, meio e fim. Então, assim, são algumas dicas básicas, né, que às vezes você já tem o conhecimento. Faça essa atividade complementar, envie para o professor. Tenha aí uma boa semana de estudo e um grande abraço.